Bom dia com Deus. Pastor Marcos Alexandre, da Igreja Presbiteriana do Brasil em Tauá. Estamos semanalmente, diariamente, estudando o Evangelho segundo escreveu Mateus. Estamos já chegando no finalzinho do Evangelho. Hoje veremos o capítulo 26, a perícope dos versos 26 a 30, que fala sobre a ceia do Senhor, e pensar sobre qual a importância da ceia do Senhor. Muito bem, vamos à leitura do texto, e após a leitura do texto nós iremos refletir nos versículos. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebam dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Queridos, qual a importância da ceia do Senhor? Há muitas dúvidas pairando sobre a ceia do Senhor. Isso porque a cristandade tem dado vários significados a este momento instituído pelo Cristo. As visões são diferentes e os significados também. Então eu procurarei fazer um breve resumo das visões sobre esse assunto tratado na Sagrada Escritura. Primeiramente falaremos da visão católico-romana. A Igreja Católica Romana chama esse momento de Eucaristia e ensina a doutrina de transubstanciação, ou seja, a transformação do pão e vinho em sangue e carne de Cristo. Ela ensina que realmente há uma mudança essencial nos elementos, pão e vinho, transformando-se na carne e no sangue de Jesus. Olhando para o verso 26, o verso que nós lemos, percebendo a descrição de Jesus na Sagrada Escritura, não haveria modo de sua declaração, isto é o meu corpo, ser interpretada de maneira literal pelos discípulos presentes naquela noite. Essa linguagem metafórica ou figurativa era um hebraísmo típico. Nenhum milagre eucarístico da transubstanciação estava implícito. Nem os discípulos teriam deixado de entender o propósito simbólico de sua declaração, pois o seu corpo verdadeiro, ainda não partido, estava diante de seus próprios olhos. Jesus estabeleceu a ceia para ser observada por seus discípulos como prática de adoração. Em memória de mim, passaria a ser, após aquele momento primeiro, uma cerimônia que olhava para a morte substitutiva de Jesus na cruz. Os luteranos ensinam que no momento do ritual da Santa Ceia, o corpo e o sangue de Cristo se tornam presentes no pão e no vinho. Para eles, ocorre a consubstanciação, ou seja, contém a presença física de Cristo nos elementos. O mesmo argumento anterior se aplica aqui, ou seja, Jesus está propondo uma visão metafórica, onde ele está fazendo uma ideia figurada do corpo e do sangue dele. Não há, no momento do pão e do vinho, não existe nada de transformação, não existe nenhum elemento do corpo de Jesus. A visão de boa parte dos grupos evangélicos. Muitas igrejas evangélicas ensinam que a ceia do Senhor é apenas uma encenação espiritual e que seu único valor é a mensagem da lembrança da nossa comunhão com Cristo, ou seja, apenas um memorial para lembrarmos de Cristo. Olhar para a ceia como uma encenação ou um memorial apenas é empobrecer esse momento tão importante da cristandade ou para a cristandade. Qual a visão das igrejas reformadas? A Reforma Protestante foi um movimento que propôs um retorno às Sagradas Escrituras. Os que são herdeiros da Reforma entendem a ceia como memorial, meio de graça
presença espiritual e ordenança para os que estão sob a nova aliança. Quando nós olhamos para os versos 27 e 28, trata sobre o sangue de Cristo, o mesmo entendimento do verso anterior se aplica aqui, a estes versos, ou seja, Jesus estabeleceu a ceia para ser observada por seus discípulos como prática de adoração. Em memória de mim, passaria a ser, após aquele momento primeiro, uma cerimônia que olhava para a morte substitutiva de Jesus na cruz. Outra informação pertinente aqui é que as alianças eram ratificadas, validadas, confirmadas com o sangue do sacrifício. As palavras de Jesus ecoam as palavras de Moisés em Êxodo 24:8. Então Moisés tomou aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras. Contudo, o sangue da nova aliança não é o de animais, mas o sangue do próprio Cristo, derramado para a remissão de pecados. Aqui a atenção dos discípulos é dirigida para a sua reunião final com Cristo. O verso 29 nos diz assim: E digo a vocês que, desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber com vocês o vinho novo do reino de meu Pai. Essa reunião ocorrerá com todos os discípulos de Cristo após sua segunda vinda no reino de seu Pai. Jesus está então voltando o olhar dos seus discípulos para a sua segunda vinda, para o seu retorno, quando ele virá buscar a igreja. Jesus prometeu, segundo relatou o evangelista João: Eu irei e prepararei lugar, e quando eu preparar lugar, voltarei para buscá-los. Então Jesus está se referindo aqui no verso 29 a esta reunião que ocorrerá com todos os discípulos seus no ato de sua segunda vinda, ou após a sua segunda vinda. Reunião essa no reino do Pai. Finalmente, o verso 30, os estudiosos acreditam que o cântico entoado por Jesus e seus discípulos no término da ceia foi o Salmo 118. O Talmud, coletânea de livros sagrados dos judeus, onde tem os escritos rabínicos, vê o Salmo 113 até o Salmo 118 como salmos de louvor, Halel. Eram um conjunto de salmos cantados no período da Páscoa. Nós vemos então, queridos, que a ceia do Senhor foi um momento de adoração do início ao fim. Uma observação importante para encerrarmos essa breve explicação é a seguinte: os evangelhos sinóticos, ou semelhantes, não deixam claro uma questão que o evangelista João explicita. Judas não participou desse momento precioso. João nos informa que após a identificação do traidor, Judas se ausenta da ceia e apenas os 11 participam com Jesus. Eu quero ler com você, se você puder acompanhar na sua Bíblia, João 13, verso 26, verso 27 e verso 30. Procure aí. João 13, verso 26, 27 e 30. O texto da palavra de Deus nos diz o seguinte: Respondeu Jesus: É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: O que pretendes fazer, faze-o depressa. Verso 30. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Queridos, João nos deixa a informação de que o discípulo amado, segundo o verso de número 25, reclina-se sobre o peito de Jesus e pergunta: Quem é, Senhor? Quem é o traidor? Jesus diz: Aquele em quem eu der o pedaço de pão molhado. Jesus molha o pão e o entrega a Judas. João relata que a partir daquele momento, Satanás entra em Judas. E Jesus se dirige a Judas e diz: O que você tem de fazer, faça-o depressa. E ele sai.
Os discípulos não entendem a sua saída e pensam que a conversa entre ele e Jesus era uma conversa relacionada a alguma questão das ofertas, da tesouraria que Judas era o responsável. Mas Judas sai para entregar Jesus aos sacerdotes. Judas certamente sabia que Jesus iria com seus discípulos para o jardim de Getsêmani, após o momento da ceia, para um momento de oração. E ele então sai antecipadamente, não participa do momento da ceia do Senhor e vai aos sacerdotes para então entregar o paradeiro de Jesus. Judas não participa da Santa Ceia. Judas não participa da Eucaristia. Judas não está com os demais discípulos nesse momento tão precioso. O Senhor não permitiu que Judas participasse. E aqui nós podemos entender que a adoração, ela não permite falsidade. A adoração precisa ser sincera. O Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse momento de reflexão da Tua Palavra. Pedimos que Teu Santo Espírito traga ao nosso coração o entendimento e a aplicação da Tua Palavra. Que nós possamos, ó Deus, ser adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, possamos amar-Te e amar-Te muito. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida e você possa desfrutar da alegria da presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.